Olá pessoal, aqui é Doc da escolatrader.net. Nós vamos começar daqui a pouquinho um webinário com um palestrante da plataforma Empire Option e assim que iniciar eu vou deixar vocês à vontade com ele e se houver alguma coisa para acrescentar depois que terminar o webinário, ou eu acrescentarei nesse vídeo mesmo, ou então eu farei um outro vídeo é, detalhando alguns pontos que eu entender que não ficaram muito bem esclarecidos. É interessante que quem estiver assistindo preste bastante atenção, porque o webinário é ao vivo, né? Algumas pessoas que estiverem participando poderão estar redigindo perguntas para o palestrante e outras pessoas poderão estar perguntando até via áudio, né? Mas para quem está assistindo o vídeo depois de gravado não vai ter essa possibilidade. Então é importante que quando o palestrante estiver respondendo alguma pergunta, se você não tiver ouvido a pergunta, você vai ter que prestar bastante atenção na resposta e de certa forma tentar adivinhar a pergunta para saber qual foi a dúvida. Às vezes o palestrante até ele repete a pergunta, fala que é uma pergunta assim, assim, entendeu? Mas é muito importante que se preste bastante atenção para poder entender os detalhes. Se quem assistir tiver algum interesse de esclarecimento de alguma dúvida, mas depois pode se dirigir através do e-mail que a gente deixa sempre na descrição do vídeo ou do nosso site mesmo, pode dirigir a pergunta para a gente através do site. Entra no site escolatrader.net, coloca sua dúvida lá, se registra, coloca sua dúvida que a gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Então vamos aguardar um pouquinho, que já deve estar começando então. Aí eu vou deixar vocês à vontade como palestrante da Empire Option. Obrigado, hein? Boa tarde, amigos da Empire Option. Estamos unidos hoje para mais um seminário de introdução às opções binárias. Bom, muitos de vocês já me conhecem. Para os que ainda não participaram de nenhum seminário, meu nome é Anderson Teixeira, executivo de contas da plataforma Empire Option. Eu vou estar então conduzindo e apresentando esse seminário para vocês. Bom, antes de começar, como é procedimento já comum, eu gostaria de fazer um teste de som. Eu preciso que todos respondam, por gentileza, se estão me ouvindo. Assim podemos começar então com o nosso seminário. Pergunto mais uma vez, todos estão me ouvindo? Bom, já obrigado. Então, já obtive resposta positiva. Podemos então começar com o nosso seminário. Eu gostaria de agradecer a participação especial do senhor Alexandre Pinheiro, do senhor Janiel. Vamos então começar com o nosso seminário de introdução às opções binárias. Então, a seguir, amigos, vocês irão aprender a como operar com opções binárias, a utilizar as ferramentas que a Empire Option disponibiliza e conselhos para maximizar os lucros com as operações binárias. Bom, o que são então as opções binárias, amigos? As opções binárias então são uma modalidade ou uma forma de investimento online, onde então o trader ou operador também, podemos dizer, que é a pessoa que está fazendo suas operações, faz a previsão dizendo se um ativo financeiro irá subir ou descer, ganhando então se a previsão, se o prognóstico estiver correto. Resumindo então, o usuário deve indicar a tendência de um ativo financeiro, se vai estar finalizando em alta ou em baixa, e ele ganha quando indica a tendência correta.
Eu recebi aqui, amigos, uma mensagem do senhor Janiel Benedito, pedindo para confirmar se estou vendo sua mensagem. Sim, senhor Janiel, gostaria, aproveito então a oportunidade de agradecer sua presença no meu seminário. Estou vendo sim, recebo todas as perguntas, porém gosto de destacar que por motivo de tempo, como planejado o seminário, eu sempre gosto de destacar que as perguntas terão espaço especial no final do seminário, senhor Janel. Assim podemos então prosseguir e ao final desse seminário eu sempre dou um tempo para que todos possam fazer suas perguntas. Vamos então seguir. Então, o que são as opções binárias? Seriam, então, como eu falava, o usuário deve indicar a tendência de um ativo, se irá finalizar em alta ou em baixa, e ele ganha quando indica a tendência correta. Então, as opções binárias são uma modalidade de investimento online. Como vamos operar, então? Primeiramente, amigos, para começar a operar com as operações binárias, com as opções binárias, nós vamos selecionar um ativo com o qual desejamos operar. Vamos, então, clicar na tecla Call se acreditamos que o preço desse ativo irá finalizar em alta, ou Put se acreditamos que o preço desse ativo irá finalizar em baixa. Sempre, então, lembrando que temos as duas opções, Call ou Put, Call para alta, Put para baixa. Realizamos o nosso investimento, lembrando que para as opções binárias tradicionais podemos começar a operar com o mínimo de 25 unidades e o máximo até de 1.500 unidades e vamos esperar que finalize o tempo de expiração. Mais uma vez, eu gosto sempre de esclarecer, queridos, que quando eu me refiro a unidades, eu estou simplesmente unificando, resumindo o que quer dizer moeda. Em vez de eu estar simplesmente dizendo contas em euro, contas em dólares, e talvez o usuário às vezes não me entenda, eu gosto então de unificar, de resumir e dizer, me refiro como unidades. Então, vocês vão me ouvir sempre falar unidades, citar unidades, eu simplesmente não estou generalizando as contas em dólares ou contas em euros. Então, como eu falava, vamos realizar o nosso investimento, que pode ser a partir de 25 unidades, e esperamos que finalize o tempo de expiração. Cada operação binária tradicional dura 1 hora, então até o final dessa operação, desse tempo, nós já vamos saber se o resultado da operação foi positivo ou foi negativo. Lembrando que o valor do benefício, ou seja, quanto vocês irão ganhar, já vai estar sendo indicado também anteriormente, antes da operação começar. Existem 3 resultados possíveis: que o preço suba, que o preço diminua, ou que ele caia, ou que a opção termina como nula. Isso simplesmente é muito raro que a operação finalize como nula, mas quando isso acontece, quando o preço não tem variação até o momento exato do fechamento, essa operação fica nula, ou seja, o usuário nem perde, nem ganha, simplesmente é devolvido o valor que ele investiu e essa operação fica zerada. Quando então uma operação é bem sucedida, bom, como eu já explicava anteriormente, quando nós optamos então pela tecla Call e realmente essa operação sobe, ou seja, finaliza em alta, ou quando optamos pela tecla Put e realmente ela finaliza em baixa. Lembrando então, volto a fazer um parênteses, que nas operações que finalizam com o mesmo preço, se devolve o dinheiro investido, ou seja, o usuário não tem nem déficit, nem ganho, ele simplesmente fica nula essa operação. Quais são as vantagens das opções binárias? Bom, as vantagens, então, amigos, de trabalhar com opções binárias há muitas vantagens de trabalhar com operações binárias. Eu apenas, nesse seminário, em questão de tempo, citei as principais, as que eu acredito que sejam as mais destacadas. Primeiramente, a simplicidade, não é necessário, então, nenhum tipo de cálculo exato, nenhum tipo de fórmula financeira, não é também necessário nenhum tipo de conhecimento financeiro exato, como é necessário muitas vezes quando se trabalha com o mercado financeiro tradicional, ou seja, com compra e venda de ações. Então, a simplicidade, também outro fator que podemos investir com pouco dinheiro. Muitas vezes, quando o usuário deseja trabalhar com o mercado financeiro tradicional que eu chamo é a compra e venda de ações, o usuário precisa, ele tem que ter um capital já mais elevado. Convenhamos então que
não é muito acessível às operações em mercado financeiro tradicional. Então, as opções binárias surgiram com o intuito de atingir o público que não consegue, muitas vezes, trabalhar com o mercado financeiro tradicional. Então, podemos investir com pouco dinheiro, decidimos o quanto investir de antemão, ou seja, já sabemos o quanto vamos investir, até quanto podemos investir, e estão sempre disponíveis. Podemos operar todos os dias da semana. Lembrando que nessa última vantagem, eu gosto de destacar assim: estão sempre disponíveis. O que quer dizer estão sempre disponíveis? Na verdade, porque a Empire Option trabalha com ativos financeiros de várias bolsas, amigos. Mercado brasileiro, mercado asiático, americano e europeu. O que significa que o fuso horário é diferente em todos esses lugares, em todos os outros lugares do mundo. Não é o mesmo horário que no Brasil. Então, muitas vezes, o mercado financeiro no Brasil está fechado, não está operando, porém, as bolsas americanas ou asiáticas, em virtude do fuso horário, estão sim trabalhando nesse momento, e o usuário, então, tem ativos disponíveis desse mercado. Então, sempre lembrando que durante a semana você sempre terão ativos disponíveis, já seja durante a noite, manhã, tarde. Isso é vantajoso para quando o horário, muitas vezes o usuário trabalha durante o dia e não tem como se dedicar às opções binárias. Então, ele pode fazer isso durante a noite, quando os outros mercados estão operando em virtude do fuso horário. Sempre disponíveis durante a semana, porque finais de semana e feriados, nenhum mercado financeiro opera. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Feriados e finais de semana, não há atividade em bolsa de valores, não há atividade em mercado financeiro. Outra vantagem, então, de operar então, com as opções binárias é que podemos operar com diferentes ativos. Temos, entre eles, ações conhecidas, de empresas conhecidas, como são a Google, a Apple, a Coca-Cola, a Amazon. Também, muitas vezes, encontramos ativos McDonald's, também são ações de empresas muito conhecidas. Commodities também, que são as riquezas de um país, que é o petróleo, o ouro, o trigo, o café. Os índices, que são o Nasdaq, Dow Jones. Pares de divisas. Pares de divisas seriam uns tipos de moedas. Euro contra dólar, dólar contra ien japonês e outras moedas que vocês irão encontrar. Estimados amigos, eu estou recebendo perguntas. Eu gosto sempre de esclarecer que, em virtude do tempo, como eu já havia explicado, as perguntas têm espaço especial no final do seminário. Eu não tenho como estar interrompendo, pois senão, com o tempo pequeno, o tempo curto que eu tenho, não chegamos ao final do seminário. Então, eu esclareço mais uma vez, as perguntas terão espaço especial no final. Eu sempre vou responder as perguntas durante o final do seminário. Como prever, então, a direção que um ativo tomará? Isso é muito importante que vocês tomem nota, que vocês consigam, então, entender como prever a direção que um ativo tomará, pois disso depende o bom resultado nas opções binárias, já que as opções binárias, então, consistem em indicar a tendência. A tendência também podemos chamar de direção. Então, existem diferentes análises que permitem prever a direção que um ativo tomará. Entre elas, se destaca a análise técnica. A seguir, então, vocês vão ver o que é análise técnica. Análise técnica, então. Ela é basicamente conhecida como o estudo do movimento dos preços no mercado financeiro. E ela se baseia em duas suposições: que a história tende a se repetir e que os preços seguem tendência. Então, a análise técnica, essa aqui seria o principal que você tem que saber, que é o que é análise técnica, é o estudo do movimento dos preços, ou seja, é o estudo da tendência dos preços no mercado. E ela vai se basear, para que vocês possam entender, ela vai se basear em que a história tende a se repetir e que os preços seguem tendências. Ao seguir, eu vou explicar o que seria a história tende a se repetir e que os preços seguem tendência, para que fique mais claro para todos. A história tende a se repetir, então, quer dizer que a história tende a se repetir quando que simplesmente os ativos se comportam diariamente da mesma maneira. Ou seja, empresas fortes como a Google, Apple, McDonald's, enfim, Amazon, a história tende a se repetir porque são empresas que são muito fortes no mercado financeiro, então elas possuem estabilidade. Geralmente elas trabalham em alta diariamente e, salvo fatores externos, somente fatores externos
podem causar o contrário, ou seja, a desvalorização das ações desse ativo no mercado. Então, basicamente, a história tende a se repetir é que, uma vez que aprendemos a identificar a tendência de um ativo, sempre, quase sempre, podemos dizer, salvo quando fatores externos causam o contrário, esse ativo vai se repetir, ele sempre vai estar em tendência em alta, ou quando é uma empresa menor, ela sempre vai estar com tendência em baixa, por isso que é importante. A seguir, quando eu vou explicando como identificar tendências, isso aqui também vai ficar mais claro para vocês. E que os preços seguem tendência também, já que quando fatores externos ocorrem, geralmente desvalorizam ações por exemplo, uma empresa forte no mercado, como a Google, a Amazon, empresas grandes, os preços seguem tendência, que significam que geralmente os preços estão em alta e salvo fatores externos que possam causar a desvalorização desses preços, que podem baixar então, o preço atual. A seguir vocês irão entender melhor quando eu explicar o que é tendência. O que é uma tendência, então, é a direção global da curva de preço de um ativo. Então, é a movimentação, podemos dizer. Ela está baseada, ela se classifica em 3 categorias. Tendência de alta, de baixa e laterais. A seguir, eu vou mandar uma imagem para que vocês possam verificar 3 exemplos de tendência em alta ou em baixa e uma lateral, para que vocês entendam melhor. A primeira, então, aqui vocês têm uma tendência clara em alta, sempre que vocês localizarem um gráfico nas operações binárias com a tendência, então, em alta, vocês vão saber, primeiro, que vocês vejam que a imagem que ele está subindo é que ele tem uma tendência de alta, a segunda é uma tendência de baixa e a terceira, uma tendência lateral. Eu gosto de fazer uma ressalva, uma observação que sempre que vocês localizarem tendências laterais, evitem operar com ativos que tenham tendência lateral. Por quê? Ativo que ainda tem tendência lateral, ele não se definiu ainda, então é mais difícil fazer a previsão se ele vai fechar em alta ou fechar em baixa. Por isso é muito importante, amigos, que vocês aprendam a identificar as tendências de alta e de baixa, pois elas sim são um forte no mercado, elas sim são uma maneira mais facilitada de acertar na opção binária, a tendência que vocês indicarem. Vamos então agora eu vou dar um conselho que eu deixei aqui para que vocês possam ver. Em geral, os ativos se comportam seguindo uma tendência global, portanto, seguir as tendências aumenta a nossa possibilidade de acertar na direção correta. Era o que eu falava então antes. O importante, resumindo, é que vocês aprendam a identificar tendência alta e tendência baixa, já que as tendências laterais ainda não se definiram, esse ativo ainda não se definiu e fica mais difícil que o usuário acerte a previsão. Então, já quando um ativo tem tendência alta ou baixa, ele já se definiu e muito difícil que essa tendência mude, salvo quando ocorre um fator externo que pode mudar. Suporte e resistência, 2 conceitos chaves. Isso também eu acho importante abordar nos seminários para usuários iniciantes, porque muitas vezes os usuários bronze ou usuários que têm contato com o gerente de contas vão ouvir falar o que é suporte e resistência. Suporte, então, é o nível do preço mais baixo que se espera para um ativo durante o dia, ou seja, também falando, para que vocês possam ter melhor, é a queda de um ativo, ou resistência, que é o conceito contrário, é o preço mais alto que se espera para um ativo. Obviamente vocês não vão, no site, não vão encontrar a palavra suporte ou resistência. Isso nada mais eu gosto de incluir, porque muitas vezes o usuário fala com o gerente de contas, e aí o gerente de contas pode se referir para ele como, olha, tal ativo está com suporte nesse momento, e o usuário vai então pensar, nossa, suporte, o que é isso? Claro, se ele perguntar ao seu gerente de contas, o gerente de contas vai explicar, não, suporte é o nível mais baixo nesse momento. Mas eu também acho importante que vocês aprendam, já que o intuito desse seminário é que o usuário conheça mais sobre as opções binárias, que são 2 termos bem utilizados em plataformas de opções binárias, suporte e resistência. Então, sempre lembrando que o suporte é o preço mais baixo e a resistência é o preço mais alto que se espera para um ativo nesse dia. Fatores que influenciam no preço de um ativo.
Bom, isso era o que eu estava comentando então anteriormente. Geralmente, então, como eu já havia falado, a história tende a se repetir, ou seja, ativos se comportam geralmente de um certo modo, salvo quando fatores externos podem causar a mudança de rumo desse ativo. A seguir eu vou explicar então o que podem ser fatores que influenciam no preço de um ativo. Acontecimentos políticos, eventos econômicos, até mesmo catástrofes naturais. Vou dar um exemplo. Há poucas semanas atrás, houve um atentado nos Estados Unidos, em Boston, um evento que ocorreu há algumas semanas atrás, e nesse momento, geralmente o mercado americano é um mercado que trabalha com ações sempre em alta, pois é um mercado forte. Nesse momento, quando as bolsas estavam em alta, mas quando ocorreu esse evento, quando ocorreu essa fatalidade, o mercado americano, pela surpresa deles, ativos baixaram, ou seja, todos os ativos estavam com tendência em baixa nesse momento, tendência clara em baixa. Então era uma oportunidade interessante de quem opera com opções binárias aproveitar para trabalhar com os ativos em baixa, clicando na tecla Put nesse momento e assim obter ganhos nesse momento, pois os ativos estavam todos eles com tendência clara, coisa que não é sempre que acontece. Por isso que eu sempre falo para os usuários que conversam comigo no telefone, eu sempre gosto de esclarecer isso. O usuário deve aprender a indicar a tendência correta e a prever, então, ou seja, fatores que possam alterar. Quando acontece esse tipo de fatalidades, o usuário, infelizmente, não é que vocês tenham que estar esperando que ocorra uma fatalidade, não, mas eu apenas dei um exemplo que quando isso acontece, nesse momento o usuário pode entrar no site e dar uma olhada nos ativos que temos nesse momento, ativos da Bolsa Americana, e aí ele vai notar que o preço caiu, que eles estão operando em baixa nesse momento, e é então uma oportunidade do usuário efetuar uma operação e obter seus ganhos. O mesmo ocorre com o asiático, enfim, eu apenas citei um exemplo que foi o que ocorreu algumas semanas atrás. Estratégia de trading. Isso aqui então são apenas duas estratégias que eu separei. Há mais estratégias de trading. Vocês em contato com o gerente de contas, usuários que são bronze, prata ou ouro, que tem gerente de contas, podem estar solicitando alguma estratégia extra, ou mesmo o próprio gerente de contas em contato com o usuário, de acordo com a necessidade de cada um, pode escolher uma estratégia melhor. Eu separei duas estratégias básicas, digamos as mais simples, que eu acredito que sejam, para que o próprio usuário, porque nem todo usuário tem gerente de contas, nem todo usuário é bronze, mas é importante que todos ganhem, todos estão aqui para obter resultados positivos. Então eu separei duas estratégias de trading para que vocês possam, digamos, aprender, que são as mais usadas, digamos, as que eu mais indico aos usuários novos, os usuários iniciantes, e a seguir vocês verão, é a moderada e a forte. Peço desculpas, é que eu mudei pelas imagens que estão mudando, mas é que eu mudei de computador e ainda não me adaptei com o novo sistema. Peço desculpas, amigos, isso ocorre quando nós trabalhamos com seminários em tempo real. Agora sim, duas estratégias para investir. Vocês então a seguir virão estratégias de investimento moderada, como eu havia comentado, e a estratégia de investimento forte. Estratégia de investimento moderada, indicada, como o próprio nome já diz, moderada para usuários moderados, usuários que não possuem um capital muito elevado na conta e que devem então começar a investir com precaução, assim podemos dizer. E ela também é conhecida como regra de 5 por 15, consiste então em investir até 5% da sua conta em uma operação ou investir até 15% em uma sessão de 1 hora. Eu vou dar um exemplo com números, pois eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de dar um exemplo das coisas que eu cito, do que eu vou citando. No seminário eu gosto de dar um exemplo, pois acho que é mais fácil entender quando explicamos com um exemplo. Se o usuário então possui uma conta com 1000 unidades, lembrando que quando eu me refiro a unidades, estou simplesmente falando moeda, já seja dólar ou euro, dependendo do tipo de cada conta. Se o usuário possui uma conta com 1000 unidades, vamos investir um máximo então de 50 unidades por operação.
ou vamos investir até um máximo de 150 em uma sessão de 1 hora. Por que um máximo de 150? Pois se não obtermos resultados positivos, vamos evitar então ter perda total e ter perdas grandes. O intuito não é que o usuário deposite e perda. Não, eu sempre gosto de esclarecer, Empire Option ganha pelo volume diário de operações e já é sabido que quando o usuário está ganhando, ele segue operando. Então, aí sim o Empire Option está ganhando. Por isso que quando eu vim do Brasil para cá para fazer a captação, uma das primeiras necessidades que eu achei interessante seria colocar os seminários, pois seria uma maneira, então, de unir, de aproximar o usuário e a Empire Option e a empresa, então, investindo em capacitação. Pois se nós dizemos que estamos interessados que o usuário aprenda, nada melhor que capacitá-lo. Então, vamos investir no máximo de 50 por operação. Nunca vamos, os que utilizam estratégia moderada, não vamos fazer operação com 100, nem operação com 200 unidades, não. Máximo, então, 50 por operação, e se fazemos 3 operações e não ganhamos, ou se ganhamos, vamos parar, então, na 150, assim evitamos resultados negativos. Agora, então, já é estratégia de investimento forte, que ela já é indicada para público mais agressivo, que eu costumo me referir. Não agressivo, quando eu falo agressivo, é no mercado financeiro, nós nos referimos a usuários que querem ganhos rápidos, usuários que não querem esperar, que não querem ir com calma, que possuem capital elevado na sua conta e, portanto, podem sim se arriscar. Então, ela é conhecida como regra de 10 por 30, consiste em investir até 10% da sua conta em uma única operação ou investir até 30% em uma sessão de 1 hora. Vou dar o mesmo exemplo. Nós temos uma conta com 1.000 unidades, vamos investir um máximo de 100 por operação ou investir o máximo de 300 unidades em uma sessão de 1 hora. Vocês viram que aqui já é um capital um pouco mais elevado, como eu falei, a estratégia de investimento forte já é direcionada para um público que possui capital elevado em sua conta. Hoje estamos já expondo um capital de 300 unidades em uma sessão de 1 hora. Agora eu vou explicar então o que seria um pouco o básico das opções binárias tradicionais, que são as mais aconselháveis para quando o usuário está começando, já que esse seminário é indicado para usuários iniciantes. A opção binária tradicional, então, como eu já havia explicado um pouco antes, consiste então em indicar a tendência correta de um ativo. O usuário deve então fazer a previsão da maneira em que o preço de um ativo irá se comportar em um certo período de tempo. Elas duram 1 hora, então até o horário do fechamento o usuário deve indicar a tendência correta, se vai analisar em alta ou em baixa. Lembrando que o investimento mínimo são 25 unidades e o máximo 1.500 unidades por operação. Vale a pena então, quando o usuário está começando, começar com a estratégia moderada, assim ele evita ter perdas desnecessárias. Também, fato interessante das opções binárias é que o pagamento delas é um pagamento bem interessante, pode variar de 65% a 80%, dependendo de cada ativo. E, bom, aqui vocês, no lado esquerdo, vocês podem verificar que tem o Trader Trend, que significa a porcentagem de usuários que estão operando, com a tendência em alta ou em baixa. Essas duas setas do lado esquerdo, que vocês estão vendo, abaixo do nome do ativo, é a porcentagem, então, de usuários que estão operando em alta ou em baixa nesse momento. Amigos, antes de continuar com o nosso seminário, eu sempre gosto de fazer uma rápida pesquisa. Eu vou fazer uma rápida pesquisa, eu conto com a participação de todos, dura no máximo 1 minuto, eu conto com a participação de todos e depois prosseguimos então com o nosso seminário.
Isso é muito importante, viu, gente? A gente percebe que uma prospecção dessa aqui denota uma seriedade na empresa no que se refere ao trato com o cliente, tá? Bom, amigos, já finalizou, então, finalizado o tempo da pesquisa. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Lembrando que isso nada mais é que uma pesquisa importante para a Empire Option, pois estamos também preocupados em saber a opinião dos nossos usuários lá fora. Vocês depois, no final do seminário, ou mesmo quando estiverem dúvidas, podem deixar comentários no Facebook, no Twitter também. Por isso que a pesquisa nada mais é que para saber a opinião de nossos usuários. Vamos então prosseguir com... Eu comentava o que eram as opções binárias, então... Vamos prosseguir. As opções de 60 segundos também, outra modalidade muito interessante para usuários iniciantes, já que consistem em basicamente uma operação binária tradicional com um tempo muito reduzido. Já como o nome diz 60 segundos, elas duram 1 minuto, funcionam do mesmo modo que a opção binária tradicional. Vamos escolher um ativo, vamos decidir se o preço irá finalizar em alta ou em baixa e selecionar o nosso investimento. Com um parênteses, nas opções de 60 segundos, o investimento é menor, é muito pequeno, podemos começar a operar já a partir das 5 unidades e um máximo de 100 por operação. Ou seja, não é necessário um capital muito elevado, duram 1 minuto, são uma modalidade bem interessante de operar quando o ativo tem tendência marcada. Por quê? Um ativo que está, por exemplo, com tendência marcada em baixa, quando eu falo marcada é tendência clara, tá? Quando está com tendência clara em baixa ou em alta, em 1 minuto é muito pouco tempo, amigos. 60 segundos, 1 minuto é pouco tempo. Muito difícil que em 1 minuto, quando ele tem tendência marcada, ele possa fazer uma mudança tão alta como para que vocês tenham perda. Então, as opções de 60 segundos são uma opção interessante para que o usuário possa ter ganhos rápidos, porém ganhos pequenos, pois o capital, o investimento também é pequeno. Mas são uma operação interessante para que o usuário comece a operar, digamos, um treino. Outra das vantagens das opções de 60 segundos é que elas são conhecidas em mercado financeiro como segunda chance. Eu vou explicar o porquê de segunda chance. Segunda chance por quê? Muitas vezes o usuário faz uma operação binária tradicional, aquela que dura 1 hora, e ele tem resultado negativo, ou seja, ele tem perda nessa operação. O que acontece? Como nas opções de 60 segundos o capital de investimento é muito pequeno, lembrando que quando você perde na operação binária tradicional, a Empire Option devolve para você até 10% do valor que você investiu, ou seja, você não vai ter perda total. E com esse 10% que a Empire Option devolve, você pode vir então à opção de 60 segundos e investir o que sobrou da anterior. Por isso, a segunda chance, pois ele teve perda na primeira, ele pega o que sobrou da primeira, deposita nessa opção de 60 segundos, clica em início e se ele fizer uma boa escolha, ele vai ter ganho. Então, ele pode ter recuperado uma boa porcentagem do que ele perdeu na anterior. Por isso, segunda chance. Como depositar na Empire Option? Bom, rapidamente, eu já fiz um vídeo também de como depositar na Empire Option. Muitos usuários já acredito que já saibam, nada mais eu gosto de destacar. Depositar na Empire Option é muito simples. Vamos simplesmente acessar o menu Minha Conta, vamos nos logar no site primeiramente, vamos acessar o menu Minha Conta, depois depositar fundos, e aí vamos então optar por uma das modalidades de investimento. Lembrando que atualmente para o mercado brasileiro nós temos a opção de cartão de crédito, desde que ele seja internacional, temos Skrill, que é uma carteira eletrônica, Paisa, que é outra carteira eletrônica, e Neteller também. São as 3 carteiras eletrônicas que nós temos, e também transferência bancária, ou seja, conta para conta. Amigos, eu gostaria também de aproveitar esse espaço para informar que nesse momento nós estamos com uma promoção especial. Chama promoção final do mês. Por que final do mês? Nós, em Empire Option, em virtude da data, do dia de hoje, nós entendemos que nem todos os usuários, muitas vezes, possuem de capital elevado para começar a operar. Então, hoje, em Empire Option, lançou uma promoção válida somente por hoje. Chama a promoção fim do mês, onde o usuário deposita $100, que é um capital muito pequeno para quem começa a operar, $100 ou 100 euros, já seja 100 unidades, como eu gosto de me referir, e nós estamos dando 30% desse valor em bônus. É uma promoção, uma oportunidade de começar então a operar com um capital pequeno, não tão elevado. O usuário então entra no site, faz o depósito e nos envia um e-mail solicitando. Ele pode entrar também no chat nesse momento, falar com a minha
assistente, a Cristiane, que ela que fica a cuidado do chat, e informar que você ganha um bônus de 30% para estar começando a operar. Seguimos então com o nosso seminário. Como sacar na Empire Option, dúvida frequente que eu sempre gosto de esclarecer, pois falar de depósito é muito simples, mas eu acredito que o saque também deva ser abordado com a mesma dedicação, pois é uma dúvida que o usuário tem. Ele depositou, ele também quer sacar em algum momento. Como sacar na Empire Option? Lembrando que a Empire Option atualmente é uma das plataformas com política de saque mais flexível no mercado, tá? Então simplesmente vamos até o menu Minha Conta, vamos clicar em solicitação de saque. Essa imagem que vocês estão vendo, onde diz solicitar retiro e quantidade, é porque quando eu fiz esse slide, eu ainda não tinha uma tela em português. Esse slide não é muito recente, mas no menu Minha Conta de vocês irão ter toda essa informação em português, já que já foi atualizado. Essa imagem simplesmente está com a imagem em espanhol, pois foi quando eu cheguei aqui que eu fiz esse seminário, os slides, separei as imagens. Mas vocês irão então a solicitação de saque, vão informar a quantia, o quanto querem efetuar o saque, lembrando que o saque deve ser coerente com o que vocês têm na conta, ou seja, se o usuário deve solicitar um saque que ele tenha disponível na conta nesse momento, vai clicar em saque e irá passar para outra tela, onde ele deve nos informar a modalidade, ou seja, como ele quer efetuar o saque. Lembrando que o saque pode ser feito através de carteiras eletrônicas e transferência bancária. As mesmas modalidades que o usuário usa para depositar, ele usa para sacar. E a Empire Option tem de 7 a 10 dias úteis para que esse dinheiro esteja na conta do usuário, já esteja efetivo na conta do usuário. Então, essa também é uma dúvida que eu gosto de esclarecer, como sacar na Empire Option. 5 regras de ouro para operar. São 5 regrinhas que eu separei também, que eu uso quando eu opero e que eu sempre estou indicando os usuários que conversam comigo. É importante falar sou sobre responsável da conta. 5 regras de ouro para operar de forma de eficaz. Também, viu? Primeira delas, prestar atenção a tendências. Bom, eu já comentei no começo do seminário, o básico, vocês devem aprender a indicar a tendência, a prever a tendência. Prestar então atenção às tendências, se tem tendência alta ou em baixa, evitando operar com tendência lateral. Operar com poucos ativos? Por que operar com poucos ativos? Pois como operamos com poucos ativos, nós conhecemos esses ativos, já sabemos se eles geralmente têm tendência em alta ou em baixa e sabemos o que pode causar então a alteração da tendência dele. Então, operar com poucos ativos, não se deixar levar pelas emoções, muito importante, amigos, pois muitas vezes o usuário tem ganhos, ele entra na plataforma, faz um depósito, começa a operar, teve ganhos em 2, 3 operações, ele fica feliz, nossa, eu ganhei, e ele não sabe o momento de parar. E aí o que acontece? Ele vai lá e faz uma operação com tudo que ele já ganhou até o momento, faz uma outra operação que ele não tinha certeza e acaba tendo perda total. E isso, então, eu sempre falo, não se deixar levar pelas emoções. Sejamos frios quando trabalhamos com o mercado financeiro. Planejar nossa estratégia consiste então em saber então se adequar a estratégia moderada ao forte, que foi a que eu já citei no começo do seminário, e concentrar-se na meta final, ou seja, concentrar-se no resultado dessa estratégia. 5 regrinhas que eu acredito que são bem úteis, que vocês devem ter claras, assim. Entrou no site, vai operar, então eu vou me lembrar de prestar atenção nas tendências, operar com poucos ativos diariamente, não vou deixar me levar pelas emoções, se eu ganhei, se eu perdi nesse momento, então tá, então eu vou desligar o computador e eu vou sair, não é um bom momento, eu vou voltar mais tarde. Assim evitamos a perda total e também evitamos ficar abalados por algum motivo. Vamos planejar nossa estratégia, vamos nos identificar então com essa estratégia moderada ou forte e vamos nos concentrar para que isso sirva a nosso favor. Eu acabei pulando, então eu teria que explicar uma a uma as 5 regras de ouro, mas como eu converso diariamente com os nossos usuários e como eu mesmo já tenho conhecimento, eu acabo explicando com minhas próprias palavras. Então, prestar atenção às tendências, isso é importante para não desperdiçar oportunidades, já que uma tendência clara é uma oportunidade. E cada dia existem uma ou mais tendências fortes no site, na plataforma.
Operar com poucos ativos, então, para tomar boas decisões, você deve se concentrar e as informações necessárias de um par de ativos. Portanto, recomendamos que limite suas ações a alguns deles, ou seja, operamos com poucos, assim temos mais informações. Planejar nossa estratégia, o que importa é o resultado final da sessão e não as perdas pontuais. Portanto, devemos nos indicar, então, estratégia forte ou moderada. Conselho simples para investir, então, estabelecer objetivos realistas. Isso é importante, pois muitas vezes o usuário faz um depósito, por exemplo, de 100 unidades, e aí ele me liga: Anderson, acabei de depositar 100 unidades, será que em uma hora eu consigo ficar rico? Não, senhores, ou seja, estabeleçamos então objetivos realistas, até onde podemos ganhar, o quanto podemos ganhar, ou seja, temos que ter metas claras. Opções binárias são a fonte de renda extra, mas não é milagre, senhores, ninguém fica milionário trabalhando com opções binárias, simplesmente sabendo operar, ele pode obter resultados positivos, uma renda extra, sabendo operar com opções binárias. Por isso, estabelecer objetivos realistas, eu sempre gosto de destacar isso, desenvolver estratégias de investimento, já seja moderada ou forte, ou manter nossa conta bem nutrida. Manter nossa conta bem nutrida foi uma forma engraçada que eu achei de colocar. Por que manter nossa conta bem nutrida? Porque muitas vezes o usuário faz um depósito, mas aí ele acaba operando, perde, depois ele esquece da conta. Então, muitas vezes é interessante ter a conta bem nutrida, ter um saldo disponível na conta, e porque assim, quando tem uma tendência clara, ele não perde a oportunidade de obter ganhos. Quando ele tem saldo na conta, ele pode operar a qualquer momento, e se durante esse tempo há uma tendência clara, ou ocorre um fator externo que vai mudar a tendência de um ativo, ele tem saldo para poder aproveitar essa oportunidade. Bom, amigos, até aqui então finalizamos com esse seminário. É um seminário rápido, nada mais para que o usuário entenda um pouco de como funciona a modalidade das opções binárias. Eu gostaria de convidá-los também a participar do meu seminário de trading avançado, onde eu explico já outras modalidades, outras ferramentas, já direcionado para usuários que já conhecem as opções binárias ou que já trabalham com o mercado financeiro. Eu agradeço então a participação de todos, lembrando que vocês podem entrar em contato comigo ou seguir a empresa através do Twitter para ter mais referências, pois muitos de vocês às vezes me pedem referências da empresa, se é confiável ou não. Estão nas redes sociais Empire Option no Twitter, no Facebook também vocês localizam a Empire Option. Vocês têm meu e-mail anderson.teixeira@empireoption para fazer perguntas, tirar dúvidas e mesmo reclamações ou sugestões. Pois eu acredito que é interessante quando há esse diálogo entre o usuário e a empresa. Eu também aceito sugestões, pois também gosto de estar inovando. Eu vim do Brasil para cá para fazer a captação das necessidades do público brasileiro, então para mim é interessante quando eu recebo sugestões, quando eu recebo perguntas. Eu gravo vídeos de perguntas que os usuários me enviam. Todas as semanas é feita a pergunta da semana, que está no nosso canal no YouTube. Vocês também podem entrar no chat e solicitar o link para minha assistente, a Cristiane, que ela passa para vocês também, onde é um canal da Empire Option no YouTube que vocês podem tirar dúvidas. Tem vídeos que eu gravei sobre as opções binárias e também podem estar se comunicando comigo. A seguir, então, eu vou dar um tempo para que todos vocês possam fazer suas perguntas. Aproveitem, então, o momento para tirar suas dúvidas. Não fiquem com dúvidas, me manda a pergunta, eu leio e já todos esclarecemos as dúvidas juntos. Bom, obrigado. Então, amigo, já recebi aqui algumas perguntas. Eu vou começar, então. O senhor Luiz Paulinho pergunta: olá, meu nome é Luiz Paulo, estou muito interessado na opção de final de semana, quando o mercado está fechado. Como eu faço?
Bom, amigos, essa é conhecida então como Option Builder, que é uma operação que o usuário deve programar, então ele que vai indicar o tempo, o horário de expiração e o quanto ele irá ganhar se finaliza a seu favor ou se finaliza negativo. Então, as Option Builder eu não citei nesse seminário, por quê, senhor Luiz? Elas já são mais direcionadas para usuários que já operam com o mercado financeiro. Eu acredito que o senhor já deva ter conhecimento de mercado financeiro, por isso está interessado nessas opções. Como fazer? O senhor me pergunta aqui como eu faço. Simplesmente entra então na nossa plataforma durante os finais de semana e vai localizar, vai encontrar então Option Builder, que são as únicas que estão disponíveis no final de semana, pois o mercado, as demais não estão, pois os mercados não operam, e ali o senhor então vai programar o quanto quer receber, o quanto irá ganhar, o senhor mesmo vai completar toda a operação e vai estar indicando então, se quer, quanto quer ganhar, se ganha, a porcentagem de pagamento, o horário de fechamento. Essas são as Option Builder. Também outra opção de final de semana é a operação One Touch, que quer dizer em inglês um toque. Por quê? Pois o site já irá dar todas umas supostas... Ele já dá a operação para o senhor, digamos. Ele vai dizer, a tal hora, ativo tal e tal, irá finalizar em alta a tal hora. E o senhor vai indicar, então, se está de acordo com o site ou não. Ganha se indicar correto. Então, o site vai já indicar para o senhor uma tendência, um horário de fechamento, e o senhor irá informar se está de acordo com o site ou não. Essas são as duas opções de operações que nós temos disponíveis para os finais de semana. O senhor Alexandre Pinheiro agora me pergunta, mais formas de depósito saque. Então, senhor Alexandre Pinheiro, infelizmente no momento as formas que nós temos para depósito seriam somente essas, tá? Então é o cartão de crédito internacional, a transferência bancária e as carteiras eletrônicas. O mesmo modo é o saque, são as mesmas opções. Eu já solicitei, já foi solicitado boleto bancário, embora eu goste de esclarecer, ainda não está disponível. A nossa plataforma está toda ela localizada em Montevidéu, no Uruguai. Então, para trabalhar com boleto bancário, é necessário cumprir todos os requisitos legais, fiscais e tributários, que são um pouco complicados. Não sou eu que me encarrego disso, embora eu já tenha feito a solicitação. Como eu informei, eu vim do Brasil para cá, para o Uruguai, para fazer a captação das necessidades do público brasileiro. E eu sei, eu já morei no Brasil, sou brasileiro, eu sei da importância do boleto bancário para o brasileiro, da facilidade. No Uruguai não existe boleto bancário, para os que ainda não sabiam, fico sabendo agora, não existe boleto bancário. Então eu tive que solicitar que seja feita uma adaptação de boleto bancário aqui em Montevidéu. Isso demora um pouco, eu já solicitei, mas ainda não está liberado. Eu não gosto de dar data, não tenho como informar uma data, tal dia vai estar o boleto bancário, pois se não é cumprido esse prazo, fica mal para a empresa e eu não gosto de trabalhar assim. Eu sempre gosto de trabalhar com datas exatas ou com informações exatas quando eu tenho. Nesse momento, o único que eu posso adiantar, Sr. Alexandre, é que eu já fiz solicitação, mas infelizmente ainda não está liberado. No momento, somente cartão de crédito, transferência e carteiras eletrônicas, tanto para saque quanto para depósito. O senhor Janiel Benedito me manda uma pergunta, ele diz, Anderson, agora nem está devolvendo. Eu, infelizmente, eu não consegui entender a pergunta, senhor Janiel. Se o senhor puder reformulá-la e enviar a pergunta, pois eu não acredito, não sei se houve erro no sistema, ou se a pergunta chegou cortada. Então, peço, por favor, que o senhor para reformular a pergunta e envia novamente, que eu respondo com muito prazer. O senhor Janiel mandou mais perguntas, ele diz, os 10% são algumas operações? Realmente, senhor Janiel, eu peço desculpas, a pergunta não está clara. Eu peço para o senhor reformular a pergunta toda ela num espaço, escrever toda a pergunta e me enviar, pois eu não sei se chegou cortada por erro do sistema ou o que houve, mas eu não consegui entender. Por favor, lhe peço por gentileza que reformule a pergunta e envie, assim eu posso responder já para que todos os usuários possam entender também. O senhor Doc Mampian me pede, por favor, fale sobre o saque relacionado a valores de bônus. Então, atualmente em Pari Option,
a plataforma, como eu já informei, com política de saque mais flexível no mercado. Lembrando que, mesmo para bônus, quando o usuário solicita bônus, ele deve cumprir um procedimento chamado turnover. Está estipulado nos termos e condições, muitas vezes os usuários não leem. O que significa turnover? É o número de operações que o usuário deve efetuar para poder solicitar saque quando ele tem bônus. Por isso que o bônus não é depositado automaticamente na conta do usuário, o usuário deve solicitar. Ou seja, por exemplo, ele pede um bônus de tantos por cento, esse 50%, por exemplo, vai gerar um turnover, ou seja, irá aumentar o número de operações que o usuário deve realizar no site para poder solicitar saque. Sem cumprida essa etapa, o usuário não pode solicitar saque. Após cumprida, sim, ele pode estar, então, efetuando a retirada dos ganhos. Por isso é importante, quando vocês vão solicitar bônus, que se informem, que perguntem ao gerente de contas, ou mesmo que leiam nos termos e condições, termos de adesão da empresa, pois nenhuma informação é oculta, está toda ela estipulada nos termos e condições. O Sr. Janiel me disse que gostou. Bom, eu agradeço o Sr. Janiel pelo comentário, embora ainda não tenha recebido sua pergunta. Eu peço, por favor, que me reenvie a pergunta, assim o senhor não fica com a dúvida e eu também já posso esclarecer a sua. Fiquei duas vezes. Na verdade é o seguinte, gente, o webinário já tinha até estava concluindo, ele está repetindo as 3 vezes que eu fiz a pergunta, porque eu escrevi 3 vezes porque eu achei que ele não estava recebendo, e ele não teve o discernimento de perceber que se a pergunta estava sendo perguntada mais de uma vez, era porque eu não sabia que ele não tinha recebido. Mas tudo bem, o importante disso tudo é que a política de bônus ficou bem marcada na mentalidade, na cabeça da gente. Não adianta você entrar na plataforma, achar que você vai ter aquele bônus e não vai ter um ônus por trás daquilo, que tem sim, tá? Então qualquer plataforma, seja Empire Option, seja Top Option, seja E-Option, seja qual for plataforma de opções binárias, se você tiver interesse em receber o bônus que eles oferecem, entra no site, entra lá embaixo no final da página, que você vai ver as políticas e o que é que eles colocam como condição para você receber aquele bônus, tá? Então é isso aí, gente. Eu acho que foi satisfatório. É um webinário para as pessoas que estão iniciando, tá? Isso aqui é uma cortesia da escolatrader.net para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que consideram que não foi esclarecida com o webinário, entra no site da gente. Nós temos aqui a página de artigos, também tem a página de contato. É só vir aqui na página de contato e nos enviar a sua dúvida. A gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. Aqueles que tiverem, está aqui o formuláriozinho de contato, e aqueles que tiverem interesse em realmente operar através da Empire Option, considerar que as suas dúvidas foram todas esclarecidas e achar a Empire Option uma plataforma interessante para se operar, entra ou através do site da gente aqui mesmo, nos banners da Empire Option, ou então no link que a gente vai deixar aqui embaixo, que nós já deixamos aqui embaixo na descrição do vídeo, e faça a inscrição, faça o seu primeiro depósito para você poder receber mais informação, mais treinamento e mais e o material mais apropriado para você começar a operar e ter uma boa renda extra e fazer um bom dinheiro, rentabilizar o seu capital de uma forma bastante satisfatória. Eu resolvi encerrar o webinário do Anderson. Não foi encerramento antecipado, foi encerramento dentro do tempo que eu achei que foi adequado, porque ele já estava só concluindo, ele havia já feito toda a sua explanação, ele estava só concluindo as perguntas, e na realidade ele estava um pouco confuso com relação ao recebimento das perguntas ou não. Ele não conseguiu perceber que eu fiz 3 vezes a mesma pergunta, porque eu achei que o sistema estava com problema no direcionamento das questões. Mas tudo bem, isso aí não é problema que seja relevante e que venha atrapalhar o webinário e as pessoas, tá? Todas as informações foram passadas satisfatoriamente, e eu agradeço ao Anderson e agradeço a todos também que estão assistindo ao vídeo, e no mais é isso aí mesmo. Entre em contato com a gente, que a gente
consegue, na medida do possível, atender a todo mundo e esclarecer as dúvidas de vocês através do nosso site e do nosso formulário de contato. Um obrigado, foi mais ou menos 1 hora de seminário, está 57 minutos. Um obrigado, um abraço a todos e sucesso àqueles que trabalhem. Eu gosto então de unificar, de resumir e dizer, me refiro a comunidades. Então, vocês vão me ouvir sempre falar unidades, citar unidades. Eu simplesmente não estou generalizando as contas em dólares ou contas em euros. Então, como eu falava, vamos realizar o nosso investimento, que pode ser a partir de 25 unidades, e esperamos que finalize o tempo de expiração. Cada operação binária tradicional dura 1 hora, então até o final dessa operação, desse tempo, nós já vamos saber se o resultado da operação foi positivo ou foi negativo. Lembrando que o valor do benefício, ou seja, quanto vocês irão ganhar, já vai estar sendo indicado também anteriormente, antes da operação começar. Existem 3 resultados possíveis: que o preço suba, que o preço diminua, ou que ele caia, ou que a opção termina como nula. Isso simplesmente é muito raro que a operação finalize como nula, mas quando isso acontece, quando o preço não tem variação até o momento exato do fechamento, essa operação fica nula, ou seja, o usuário nem perde, nem ganha, simplesmente é devolvido o valor que ele investiu e essa operação fica zerada. Quando então uma operação é bem sucedida, bom, como eu já explicava anteriormente, quando nós optamos então pela tecla call e realmente essa operação sobe, ou seja, finaliza em alta, ou quando optamos pela tecla put e realmente ela finaliza em baixa. Lembrando então, volto a fazer um parênteses, que nas operações que finalizam com o mesmo preço, se devolve o dinheiro investido, ou seja, o usuário não tem nem déficit, nem ganho, ele simplesmente fica nula essa operação. Quais são as vantagens das opções binárias? Bom, as vantagens, então, amigos, de trabalhar com opções binárias há muitas vantagens de trabalhar com operações binárias. Eu apenas, nesse seminário, em questão de tempo, citei as principais, as que eu acredito que sejam as mais destacadas. Primeiramente, a simplicidade. Não é necessário, então, nenhum tipo de cálculo exato, nenhum tipo de fórmula financeira. Não é também necessário nenhum tipo de conhecimento financeiro exato, como é necessário muitas vezes quando se trabalha com o mercado financeiro tradicional, ou seja, com compra e venda de ações. Então, a simplicidade. Também outro fator também que podemos investir com pouco dinheiro. Muitas vezes, quando o usuário deseja trabalhar com o mercado financeiro tradicional que eu chamo é a compra e venda de ações, o usuário precisa, ele tem que ter um capital já mais elevado. Convenhamos então que não é muito acessível as operações em mercado financeiro tradicional. Então, as opções binárias surgiram com o intuito de atingir o público que não consegue, muitas vezes, trabalhar com o mercado financeiro tradicional. Então, podemos investir com pouco dinheiro, decidimos o quanto investir de antemão, ou seja, já sabemos o quanto vamos investir, até quanto podemos investir, e estão sempre disponíveis. Podemos operar todos os dias da semana. Lembrando que, nessa última vantagem, eu gosto de destacar assim: estão sempre disponíveis. O que quer dizer estão sempre disponíveis? Na verdade, porque a Empire Option trabalha com ativos financiados do senhor Alexandre Pinheiro, do senhor Janiel. Vamos então começar com o nosso seminário de introdução às opções binárias. Então, a seguir, amigos, vocês irão aprender a como operar com opções binárias, a utilizar as ferramentas que a Empire Option disponibiliza e conselhos para maximizar os lucros com as operações binárias. Bom, o que são então as opções binárias, amigos? As opções binárias então são uma modalidade ou uma forma de investimento online, onde então o trader ou operador também, podemos dizer, que é uma pessoa que está fazendo suas operações, faz a previsão dizendo se um ativo financeiro irá subir ou descer, ganhando então se a previsão, se o prognóstico estiver correto. Resumindo então, o usuário deve indicar a tendência
de um ativo financeiro, se vai estar finalizando em alta ou em baixa, e ele ganha quando indica a tendência correta. Eu recebi aqui, amigos, uma mensagem do senhor Janiel Benedito, pedindo para confirmar se estou vendo sua mensagem. Sim, senhor Janiel, gostaria de aproveitar então a oportunidade de agradecer sua presença no meu seminário. Estou vendo sim, recebo todas as perguntas, porém gosto de destacar que por motivo de tempo, como planejado o seminário, eu sempre gosto de destacar que as perguntas terão espaço especial no final do seminário, senhor Janel. Assim podemos então prosseguir e ao final desse seminário eu sempre dou um tempo para que todos possam fazer suas perguntas. Vamos então seguir. Então, o que são as opções binárias? Seriam, então, como eu falava, o usuário deve indicar a tendência de um ativo, se irá finalizar em alta ou em baixa, e ele ganha quando indica a tendência correta. Então, as opções binárias são uma modalidade de investimento online. Como vamos operar, então? Primeiramente, amigos, para começar a operar com as operações binárias, com as opções binárias, nós vamos selecionar um ativo com o qual desejamos operar. Vamos, então, clicar na tecla Call, se acreditamos que o preço desse ativo irá finalizar em alta, ou Put, se acreditamos que o preço desse ativo irá finalizar em baixa. Sempre, então, lembrando que temos as duas opções, Call ou Put, Call para alta, Put para baixa. Realizamos o nosso investimento, lembrando que para as opções binárias tradicionais podemos começar a operar com o mínimo de 25 unidades e o máximo até de 1.500 unidades e vamos esperar que finalize o tempo de expiração. Mais uma vez, eu gosto sempre de esclarecer, queridos, que quando eu me refiro a unidades, eu estou simplesmente unificando, resumindo o que quer dizer moeda. Em vez de eu estar simplesmente dizendo contas em euro, contas em dólares, e talvez o usuário às vezes não me entenda, o principal que você tem que saber que o que é análise técnica é o estudo do movimento dos preços, ou seja, é o estudo da tendência dos preços no mercado. E ela vai se basear, para que vocês possam entender, ela vai se basear em que a história tende a se repetir e que os preços seguem tendências. Ao seguir eu vou explicar o que seria a história tende a se repetir e que os preços seguem tendência para que fique mais claro para todos. A história tende a se repetir, então, quer dizer que a história tende a se repetir quando que simplesmente os ativos se comportam diariamente da mesma maneira. Ou seja, empresas fortes como a Google, Apple, McDonald's, enfim, Amazon, a história tende a se repetir porque são empresas que são muito fortes no mercado financeiro, então elas possuem estabilidade. Geralmente elas trabalham em alta diariamente e salvo fatores externos, somente fatores externos podem causar o contrário, ou seja, a desvalorização das ações desse ativo no mercado. Então, basicamente, a história tende a se repetir é que, uma vez que aprendemos a identificar a tendência de um ativo, sempre, quase sempre, podemos dizer, salvo quando fatores externos causam o contrário, esse ativo vai se repetir, ele sempre vai estar em tendência em alta, ou quando é uma empresa menor, ela sempre vai estar com tendência em baixa, por isso que é importante. A seguir, quando eu vou explicando como identificar tendências, isso aqui também vai ficar mais claro para vocês. E que os preços seguem tendência também, já que quando fatores externos ocorrem, geralmente desvalorizam ações, por exemplo, uma empresa forte no mercado, como a Google, a Amazon, empresas grandes, os preços seguem tendência, que significam que geralmente os preços estão em alta e salvo fatores externos que possam causar a desvalorização desses preços, que podem baixar então, o preço atual. A seguir vocês irão entender melhor quando eu explicar o que é tendência. O que é uma tendência, então, é a direção global da curva de preço de um ativo. Então, é a movimentação, podemos dizer. Ela está baseada, ela se classifica em 3 categorias. Tendência de alta, de baixa e laterais. A seguir, eu vou mandar uma imagem para que vocês possam verificar com 3 exemplos de tendência em alta ou em baixa e uma lateral, para que vocês entendam melhor. A primeira, então, aqui vocês têm uma tendência clara em alta, sempre que vocês localizarem um gráfico nas operações binárias com a tendência, então, em alta, vocês vão saber, primeiro, que vocês vejam que a imagem que ele está subindo é que ele tem uma tendência de alta,
a segunda é uma tendência de baixa e a terceira uma tendência lateral. Eu gosto de fazer uma ressalva, uma observação que sempre que vocês localizarem tendências laterais, evitem operar com ativos que tenham tendência lateral. Por quê? Ativo que ainda tem tendência lateral, ele não se definiu ainda, então é mais difícil fazer a previsão se ele vai fechar em alta ou fechar em baixa. Por isso é muito importante, amigos, que vocês aprendam a identificar as tendências de alta e de baixa, pois elas sim são um forte no mercado, elas sim são uma maneira mais facilitada de acertar na opção binária, a tendência que vocês indicarem. Conselhos de várias bolsas, amigos. Mercado brasileiro, mercado asiático, americano e europeu. O que significa que o fuso horário é diferente em todos esses lugares, em todos os outros lugares do mundo. Não é o mesmo horário que no Brasil. Então, muitas vezes, o mercado financeiro no Brasil está fechado, não está operando, porém, as bolsas americanas ou asiáticas, em virtude do fuso horário, estão sim trabalhando nesse momento e o usuário, então, tem ativos disponíveis desse mercado. Então, sempre lembrando que durante a semana você sempre terão ativos disponíveis, já seja durante a noite, manhã, tarde. Isso é vantajoso para quando o horário, muitas vezes o usuário trabalha durante o dia e não tem como se dedicar às opções binárias. Então, ele pode fazer isso durante a noite, quando os outros mercados estão operando em virtude do fuso horário. Sempre disponíveis durante a semana, porque finais de semana e feriados, nenhum mercado financeiro opera. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Feriados e finais de semana, não há atividade em bolsa de valores, não há atividade em mercado financeiro. Outra vantagem, então, de operar então, com as opções binárias é que podemos operar com diferentes ativos. Temos, entre eles, ações conhecidas, de empresas conhecidas, como são a Google, a Apple, a Coca-Cola, a Amazon, também muitas vezes encontramos ativos McDonald's, também são ações de empresas muito conhecidas. Commodities também, que são as riquezas de um país, que é o petróleo, o ouro, o trigo, o café. Os índices, que são o Nasdaq, Dow Jones, pares de divisas. Pares de divisas seriam uns tipos de moedas. Euro contra dólar, dólar contra ien japonês e outras moedas que vocês irão encontrar. Estimados amigos, eu estou recebendo perguntas. Eu gosto sempre de esclarecer que, em virtude do tempo, como eu já havia explicado, as perguntas têm espaço especial no final do seminário. Eu não tenho como estar interrompendo, pois senão, com o tempo pequeno, o tempo curto que eu tenho, não chegamos ao final do seminário. Então, eu esclareço mais uma vez, as perguntas terão espaço especial no final. Eu sempre vou responder as perguntas durante o final do seminário. Como prever, então, a direção que um ativo tomará? Isso é muito importante que vocês tomem nota, que vocês consigam, então, entender como prever a direção que um ativo tomará, pois disso depende o bom resultado nas opções binárias, já que as opções binárias, então, consistem em indicar a tendência. A tendência também podemos chamar de direção. Então, existem diferentes análises que permitem prever a direção que um ativo tomará. Entre elas, se destaca a análise técnica. A seguir, então, vocês vão ver o que é análise técnica. Análise técnica, então. Ela é basicamente conhecida como o estudo do movimento dos preços no mercado financeiro. E ela se baseia em duas suposições, que a história tende a se repetir e que os preços seguem tendência. Então, a análise técnica, essa aqui seria... Olá, pessoal. Aqui é Doc da escolatrader.net. Nós vamos começar daqui a pouquinho um webinário com um palestrante da plataforma Empire Option, e assim que iniciar eu vou deixar vocês à vontade com ele, e se houver alguma coisa para acrescentar depois que terminar o webinário, ou eu acrescentarei nesse vídeo mesmo, ou então eu farei um outro vídeo detalhando alguns pontos que eu entender que não ficaram muito bem esclarecidos.
É interessante que quem estiver assistindo preste bastante atenção, porque o webinário é ao vivo, né? Algumas pessoas que estiverem participando poderão estar redigindo perguntas para o palestrante e outras pessoas poderão estar perguntando até via áudio, né? Mas para quem está assistindo o vídeo depois de gravado não vai ter essa possibilidade. Então é importante que quando o palestrante estiver respondendo alguma pergunta, se você não tiver ouvido a pergunta, você vai ter que prestar bastante atenção na resposta e de certa forma tentar adivinhar a pergunta para saber qual foi a dúvida. Às vezes o palestrante até ele repete a pergunta, fala que é uma pergunta assim, assim, entendeu? Mas é muito importante que se preste bastante atenção para poder entender os detalhes. Se quem assistir tiver algum interesse de esclarecimento de alguma dúvida, amanhã depois pode se dirigir através do e-mail que a gente deixa sempre na descrição do vídeo ou do nosso site mesmo, pode dirigir a pergunta para a gente através do site. Entra no site escolatrader.net, coloca sua dúvida lá, se registra, coloca sua dúvida que a gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Então vamos aguardar um pouquinho, que já deve estar começando então. Aí eu vou deixar vocês à vontade como palestrante da Empire Option. Obrigado, hein? Boa tarde, amigos da Empire Option. Estamos unidos hoje para mais um seminário de introdução às opções binárias. Bom, muitos de vocês já me conhecem. Para os que ainda não participaram de nenhum seminário, meu nome é Anderson Teixeira, executivo de contas da plataforma Empire Option. Eu vou estar então conduzindo e apresentando esse seminário para vocês. Bom, antes de começar, como é procedimento já comum, eu gostaria de fazer um teste de som. Eu preciso que todos respondam, por gentileza, se estão me ouvindo. Assim podemos começar então com o nosso seminário. Pergunto mais uma vez, todos estão me ouvindo? Bom, obrigado então, já obtive resposta positiva. Podemos então começar com o nosso seminário. Eu gostaria de agradecer a participação especial